como havíamos falado no início da manhã, foi diminuindo a luz, não é para facilitar o sono não, tá? É para poder visualizar melhor as imagens. Mas eu acredito que depois da fala da Sandra estamos todos bem acordados, né? Como dizíamos então no início, esse é um trabalho inédito que foi idealizado, produzido por uma equipe de pessoas que, unidas no propósito de contribuir com a qualidade na prática mediúnica, decidiram então promover este encontro, decidimos promover este encontro para que juntos possamos refletir em torno das nossas reais situações, condições de trabalho, e especialmente de estudar diretrizes que nos permitam a melhoria desta realidade. Inicialmente, eu vou pedir licença aos amigos para aproveitar a oportunidade e apresentar a nova estrutura federativa, que é bem nova mesmo, e muitos de nós ainda não conhecemos. Especialmente para poder explicar a estrutura que permitiu este trabalho em conjunto pela primeira vez na realização de um evento. Nós estamos acostumados, nos últimos mais de 10 anos, a nos encontrarmos em encontros estaduais, regionais, da área da mediunidade, para ouvirmos convidados, companheiros de fora, expressarem as suas ideias, trazerem conteúdos profundos, como é particularmente o caso da Sandra, que tem estado mais presente conosco, mas também de Valdo Franco, Raul Teixeira e tantos outros que por aqui passaram. Mas nós estamos numa fase de renovação e o momento nos pede posturas diferenciadas. E por isso nós estamos também propondo uma dinâmica diferente para o trabalho deste encontro, de reflexão efetiva, para que ao retornarmos aos nossos afazeres na rotina do Centro Espírita, possamos efetivamente ter um novo horizonte, um novo panorama e nos esforçarmos para que mais pessoas passem a perceber a grandiosidade da oportunidade de trabalho que recebemos. Então, a nossa primeira proposta é a de solicitar aos companheiros um esforço para ampliar os horizontes, dilatar os horizontes e procurar sair daquela mesmice de refletir somente em torno da reunião mediúnica. Temos ao longo do tempo percebido que estamos sistematicamente refletindo em torno da reunião mediúnica. Mas a mediunidade não é só a reunião mediúnica. Nós não estamos atrelados somente à atividade mediúnica no Centro Espírita, pelo menos não deveríamos. Então, a nossa proposta inicial é a de que façamos uma reflexão em torno, sim, da reunião mediúnica, porque esse sempre será o nosso principal foco de atenção, mas que também refletamos em torno do processo de unificação, da estrutura do Centro Espírita, das UNES, da FEC, da FEB, do SEI. Verificar que a nossa ação, mesmo que esteja restrita à reunião mediúnica, ela não é isolada. A nossa atividade, ela se reflete e se expande no próprio Centro Espírita. Se reflete nas uniões regionais. Chega a nível estadual, e como a Sandra bem explicou, as nossas ideias, as nossas reflexões chegam a Brasília, no CFN, e dali para todo o Brasil. Quantos de nós fazemos parte de atividades mediúnicas, grupos mediúnicos, e estamos efetivamente integrados com os demais grupos mediúnicos do Centro Espírita? Quantos de nós que fazemos parte da atividade mediúnica fazemos questão de
participar das atividades regionais, conhecer as ações que estão sendo desenvolvidas na área da mediunidade pelos demais centros espíritas que compõem a nossa região. Quantos de nós estamos procurando essa integração, que às vezes não acontece nem dentro do próprio grupo? Às vezes estamos trabalhando em grupos espíritas mediúnicos há muito tempo e passa a ser um ato mecânico, e as nossas relações com os nossos irmãos nesse contexto, elas se repetem semanalmente, no dia e horário prezado. Nós não avançamos na aproximação afetiva, no desenvolvimento das nossas potencialidades para poder melhorar a qualidade da prática mediúnica. Este horizonte dilatado é o primeiro exercício que precisamos fazer para tentar tirar o foco apenas desse aspecto e tentarmos perceber o alcance e a expansão da atividade que realizamos. Porque uma atividade que realizamos em parceria com a espiritualidade. E como muito bem a Sandra mencionou, os espíritos que nos assistem não necessariamente são somente na nossa casa espírita. A equipe espiritual, a Mediunidade Segura, de Francisco Cândido Xavier, de Valdo Franco e de tantos outros, nos trazem informações da organização, do cuidado, da organização das atividades mediúnicas pela equipe espiritual. Há todo um trabalho de organização. E nós, aqui os encarnados, deveríamos, de posse dessas informações, procurar imitar esse processo a fim de podermos efetivamente sermos úteis nesse trabalho. A organização de uma única reunião mediúnica, quantas atividades, quantos espíritos envolvidos, quantas equipes trabalhando para poder realizar os atendimentos daquela única noite, daquela única tarde de atendimento. Se ampliarmos esse panorama, vamos verificar que o trabalho espiritual, ele tem uma estrutura definida. Não há improvisação. Não há trabalhos isolados. Os espíritos trabalham em equipe. E tudo é realizado mediante esse planejamento. E nós, os encarnados, estamos primando também por isso? Ou às vezes nos tornamos ilhas dentro do próprio centro espírita, atuando como se a nossa assistência espiritual fosse a única assistência que o centro espírita recebe. Como se o nosso atendimento na atividade mediúnica fosse exclusivo. Como se as pessoas, encarnados e desencarnados, que chegam ao centro espírita, fossem atendidos exclusivamente por nós. Precisamos pensar. E a Sandra, durante este ano, no primeiro semestre, nos brindou com reflexões muito profundas relacionadas à questão do processo desobsessivo da casa espírita. Mostrando que, na verdade, a reunião mediúnica é uma das partes desse processo. Mas todos os trabalhadores do centro espírita, todas as atividades do centro espírita estão engajadas nesse processo do atendimento à obsessão. Então, por ali, nós vamos começar a perceber que o nosso papel, ele transcende a atividade mediúnica propriamente dita. Então, esse primeiro exercício é o que nós pedimos, essa ampliação de horizontes, para perceber que há uma estrutura operacional já definida no movimento espírita nacional, na qual nós estamos inseridos de forma voluntária, às vezes inoperantes, às vezes negligenciando esse processo, às vezes simplesmente fingindo que ele não existe. Mas no momento em que nós nos associamos a uma instituição espírita, que faz parte do processo federativo, ou seja, voluntariamente adere ao movimento de unificação, nós estamos inseridos nesse processo aqui. Nós fazemos parte desse trabalho.
Nós, os membros da reunião mediúnica, fazemos parte desse contexto. O nosso centro espírita, através da Assembleia Geral, decide as diretrizes